Exemplo 3. Dados os seguintes pontos, bom, ele te deu as coordenadas dos seguintes pontos e pergunta assim qual que pertence a cada quadrante. Primeiro, pessoal, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma colinha, né? Exemplo 3. Então, você faz uma colinha aqui, ó. Você lembra que no primeiro quadrante, o que vai acontecer? Tanto o y como o x são positivos, certo? Já no segundo quadrante, o que acontece? O x passa a ser negativo e o y continua sendo positivo. Já no terceiro quadrante, ambos são negativos, certo? E no quarto quadrante, o que acontece? O x fica positivo e o y negativo. É isso que você tem que pegar de colinha para alguma das questões, certo? Então, na letra A, né, ele está perguntando assim, quais que são do primeiro quadrante? Do primeiro quadrante, vamos lá. Do primeiro quadrante, gente, vocês vão ver que vai ser o E, o E e o G. Isso, E e o G. Porque lá, tá vendo? Os dois são positivos. Então, na letra A, o E e o G. Certo? Letra B de bola agora. Quais que são do segundo quadrante agora? Segundo quadrante, o que acontece agora? O X é negativo e o Y é positivo. Então, vai ser o A, né? E vai ser também o L, tá? Então, vai ser o A e o L, certo? Tranquilo, né? Letra C. Aí na letra C está no terceiro quadrante, ou seja, no terceiro quadrante os dois são negativos agora, certo? Quem que é o caso aqui no C? Vai ser o próprio C, né? O C, ponto C, certo? O ponto C e o ponto C. Deixa eu ver aqui mais. E o I, olha lá, ó, o I também, ó. O I vai ser os dois negativos. Opa, desculpa, fiz daqui em cima. O C e o I, certo? Bom. Agora, ele está perguntando assim no quarto quadrante. No quarto quadrante, letra D. No quarto quadrante, gente, o que acontece? Vai ser o X é positivo e o Y é negativo, certo? Então, vamos lá. Qual que vai ser na letra D aqui? Só o H, né? O H, deixa eu ver aqui mais. O H e o F também, peraí, deixa eu ver aqui. O H, peraí, B, D de dado, é o quarto quadrante, isso mesmo. O H, certo? E o F também, certo? Tem mais outra aqui? Não. Então, o H e o F. Eu tô sempre deixando para ali embaixo, o H e o F, certo? Que são do quarto quadrante. Agora, quais que são do eixo X? Ou seja, está cruzando o eixo X. Então, quem que vai ser aqui, ó? Vai ser o B, né? O B. E o outro também, que vai cruzar o eixo X, o B e o K, certo? Então, na letra E aqui, o B e o K, certo? Bom, letra F, certo? O que está perguntando na letra F? Agora, os que cortam o eixo Y, certo? Se corta o eixo Y, o X é zero, certo? Então, nesse caso aqui, ó, na letra F, vai ser, vamos ver aqui, o D. Aqui, ó. O F aqui. Tá certo. Aqui na letra D aqui, ó. Ele não tá no quarto quadrante, o F não. Ele tá em cima do eixo. Esqueci de ver o zero ali, ó. O D aqui é só o H mesmo. Ele vai estar em cima do eixo. Porque o F aqui, ó, vai ser o quê? O D. Tá, pessoal? Porque ele tá em cima do eixo aqui, ó. Eu fui atrás do número. Esqueci que tinha um zero aqui. Porque tá em cima do eixo, certo? Em cima do eixo Y, porque o X é zero. Então, não tá dentro do quadrante, ele tá assim, ó. Né? Aqui, pra vocês entenderem direitinho o que aconteceu aqui. Ó, menos 5, não é? Então, significa que tá aqui, ó. Então, ele não tá em nenhum dos quadrantes, ele tá no eixo, certo? Por isso que eu risquei aqui, tá? Vamos lá, o F agora, o F. Que eu tava falando aqui, que é o que cruza o eixo Y. O eixo Y vai ser
o D, né? Como tinha falado. O D. O F, que a gente viu aqui. E o J. Cadê o J? O JJ. Isso, J, 0, né? 0 e pá. Isso. Certo? D, F, J. Agora o G. Agora, gente, quando eles falam assim, bissetriz B, 1, 3. Que loucura é essa aí, professor? É o seguinte, gente, quando eles falam isso aí, ó. Deixa eu pegar só um papel aqui. Extra. É o seguinte, ó. Ele tá falando disso aqui, ó. Você tem o plano cartesiano, certo? E aí você vai passar aqui um segmento, qual é o quadrante que ele falou? O primeiro e o terceiro, né? E esse segmento aqui, ó, vai cortar aqui, ó, passando o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. E aqui, ó, esse segmento corta com ângulos iguais, tá? Então aqui, ó, vai ser ângulos iguais, tá? Vou até marcar assim, ó, pra você ver. Isso que é bissetriz, é quando é um segmento que passa, né, pelo ângulo e divide ele pela metade, certo? Então, isso que é bissetriz. Quando isso acontece, pessoal, os valores aqui, ó, nominais, tem que ser iguais, certo? Porque quem lembra da trigonometria sabe que todo valor aqui, como eu dividi aqui o ângulo aqui na 90 graus, então não virou 45, quanto que vale a tangente de 45? 1. Então, por isso, sempre tem que ser valores iguais. Ou seja, 1 dividido por 1, 1. 2 dividido por 2, 1. Entendeu? Por quê? Porque eu dividi em dois ângulos de 45. E a tangente de 45 é o quê? 1. O que é tangente mesmo, gente? Cateto oposto sobre o quê? Cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas, calma. Isso aqui é só para vocês lembrarem. Não está sendo cobrado nem na apostila, mas teriam que estar sabendo, né? Chegando já no terceiro ano, né? Tinha que ter essa noção. Mas toda vez que fala bissetriz, significa que os valores, pessoal, são iguais. São iguais. E ele quer valores que estejam aqui nesse quadrante ou nesse quadrante. Por isso que ele está falando 1, 3, certo? E nessa situação, só pode ser o E. Cadê o E? Isso, o E lá, que é igualzinho. E o outro que eu vi que é igual também, que é o I. Ah lá, ó, são iguais. Certo? Ah lá, esse que passa no primeiro quadrante e esse passa no terceiro quadrante. Então, vamos marcar aqui, ó, G é o E e o I. Certo? Tranquilo, né? E o H... o que ele tá falando? Agora é bissetriz 2, 4. Ou seja, ele tá fazendo isso aqui, ó. Bissetriz 2, 4. Ou seja, passa no segundo quadrante e no quarto quadrante. Ele tá passando aqui, ó. Certo? E o único caso aqui, que tem dois valores iguais e tá passando nesses quadrantes, ou no segundo, no caso aqui, ou no segundo ou no quarto quadrante, é o quê? É a letra A. Olha lá, ó. É a letra A. Certo? Por quê? Porque tá passando no segundo quadrante, porque o x é negativo, certo? Então, a resposta aqui do H é a letra A. Tá, pessoal? Né? Cuidado com esse negócio de bissetriz, cai bastante nas questões de geometria plana e tudo mais, tá, pessoal? E lembrando que todos esses exemplos são tirados do livro de vocês, livro didático, que vocês, no caso, iriam utilizar, certo? Então, eu estou colocando só os exemplos assim para ter uma noção, né, para cobrir essas lacunas dadas, né? Porque essa parte introdutória é importante ser dada, porque ele já pula tudo, você viu que ele pulou tudo, né? E parte para depois para começar a distância entre dois pontos, que é o próximo tópico que a gente vai ver.